pessoal! Hoje estamos aqui com Harley Sato, um colega meu do mestrado. Ele já é mestre hoje e ele é uma pessoa que estudou uma coisa bastante complicada e se fala muito e às vezes se sabe muito pouco, que é a escuta. É a escuta nessa relação de aprendizagem. Então, Harley, conta pra gente qual é a sua formação e com o que você trabalha hoje. Oi, Joyce. Bom, mais uma vez é muito legal estar aqui, né? Eu sou professor, né? Sou físico, aí sou mestre em formação de formadores, né? Na PUC, curso que nós fizemos juntos, com ênfase mais na área de formação mesmo, centrado na escuta, que estimula a participação e que tem como final de meta do processo o desenvolvimento de ambientes mais democráticos e relações mais democráticas entre as pessoas. Eu estou muito feliz de estar falando aqui com professores da educação infantil. Saiba que eu sou profundo admirador do trabalho de vocês. Eu, inclusive, acho até que se tem algum segmento que está mais avançado nessa reflexão da escuta, esse segmento é a educação infantil e os professores da educação infantil. Na minha dissertação, eu usei o famoso sem linguagens. Talvez alguém esteja pensando, né? Que um professor, um autor, formador do ensino médio, dos anos finais do ensino fundamental, está fazendo aqui para falar com um grupo de pessoas da educação infantil? Primeiro, para dizer para vocês que eu comecei a utilizar até esse termo, escuta, né? Esse termo escuta é muito utilizado na educação infantil e isso me tocou, né? Eu falei, poxa vida, isso é um negócio muito importante. Aí fui me aprofundar, fui estudar sobre isso e eu acho que esse termo escuta, aliás, não só o termo, mas a prática de escutar, não vale só para a educação infantil, vale também para os outros segmentos, vale também para a vida, né? Foi a partir disso mesmo que a gente pensou em trazer você, porque o que tem um professor de ensino médio e final do fundamental fazendo aqui no meio do tempo de creche, né? Mas é bem isso mesmo, essa sensibilização pela escuta e que, na verdade, traz uma coisa que está sendo levada para um contexto diferente do da educação infantil, é que a gente acaba buscando justamente essa essência. Se isso funciona na aprendizagem das crianças pequenas, se isso funciona com os adolescentes e até pensando em formação, o que tem essa escuta, né, de tão fundamental hoje para a aprendizagem, né? Isso que a gente queria ouvir um pouco de você. Aquele indivíduo que está aprendendo, seja ele da idade que for, o que ele vai aprender depende do contexto que ele está vivendo, tá certo? Eu estou aprendendo, seja eu quem for. Aprender matemática é uma atividade principalmente cognitiva, né? Que a gente classifica como cognitiva. Mas eu, indivíduo, também sou sentimentos, também importa para mim o quanto aquilo me afeta, o quanto aquilo me toca. E também importa se eu estou parado, sem fazer nada, ou se eu estou interagindo, falando. Quando eu falo, eu me emociono. Quando eu falo, eu utilizo gestos. Quando eu falo, eu tento me expressar e às vezes o fato de me expressar me afeta também. Quer dizer, o cognitivo, o afetivo e o motor, eles andam juntos. Não dá para a gente pensar em alguém aprendendo sem a gente levar em conta a questão do que afeta essa pessoa. E Tá afeta certo? por completo, né? Por inteiro, né? Exato. Exato. Eu vou dar um exemplo, saindo um pouco das crianças, né? Claro. Pensando em nós professores, tá? Quando você chama alguém e alguém te pergunta, fala algum professor que tocou sua vida e por que ele tocou a sua vida. Isso é base Experimenta de fazer formação. com nós que somos professores. Nós dificilmente não tivemos um professor, pelo menos, que marcou muito a nossa vida.
Você pode até estar pensando qual é esse professor na sua cabeça, tá? Quando você pensa, isso te afeta de um jeito. Você pega a sua memória, essa sua memória está carregada de emoções, certo? Agora, experimenta exatamente esse pensamento que você teve, você expressar para alguém, ou para um grupo de pessoas, tá? Aí eu garanto para você que o fato de você falar vai... A mesma história que você pensou, o fato de você falar vai mexer com você diferente, vai te afetar diferente. Então, você vê, a fala é uma questão motora. A questão motora influenciou a sua afetividade. Tá legal? E essa afetividade, se alguma coisa que você está fazendo, pensando, te afeta, você vai refletir com mais profundidade. E reflexão com mais profundidade normalmente traz mais aprendizagem, tá? Então, eu vou dar um exemplo, tá certo? E aí, as pessoas te colocam em caixinha, né? Essa aqui é a caixinha das pessoas que sabem matemática e que têm facilidade. Essas daqui são as pessoas que não têm facilidade, mas têm condição de aprender. Esses daqui são os burros mesmo, né? E isso é um absurdo, né? É absurdo, porque volta naquela outra conversa, né? É consenso que pessoas diferentes aprendem de maneiras diferentes. Claro. Certo? Aí nós vamos lá e ensinamos de uma maneira só. E avaliamos de uma maneira só. E aí, em função dos resultados dessa avaliação de um processo para um tipo só de gente, os que vão bem se chama de bons alunos, os que vão mal se chama de maus alunos. E esses maus alunos têm até duas categorias. Os que são vagabundos e os que são burros mesmo. E essa maneira de classificar, na minha visão, além de ser cruel, ela é incoerente por si só. Porque a gente não partiu da ideia de que pessoas diferentes aprendem de maneiras diferentes. Então, se você faz o processo de uma maneira só, o seu processo está errado. Mas você falou uma coisa que é muito palpável na educação infantil. A gente tem professor falando assim: ah, essa criança não gosta mesmo, ela não gosta de brincar, ela não gosta de ninguém, ela é de uma família. Como é essa? Esse é um grande clichê, né? Então, a culpa é da família desestruturada, então ela não consegue se adaptar, ela não consegue interagir, ela é agressiva. Mas é justamente isso, porque o professor escolhe uma estratégia e ele acha que essa estratégia é isso que você falou. É aqueles 5% excelentes que participam muito da atividade, 30% que estão rotulados como os que não participam e aquele meião que vai jogando para lá e para cá. Eu acho que essa dinâmica se repete. Eu concordo com você. Eu só acho que a gente tem que tomar cuidado com uma palavra chamada consciência, certo? A consciência desse discurso que a gente teve requer reflexão, requer oportunidade desse professor ter tido condições de refletir. São dois lados. Um, professor estar aberto à reflexão. A outra é ele ter tido condições de refletir, tá certo? E eu acho que é nosso papel também, como coordenadores, como gestores, como formadores, a gente entender desse lugar que o professor parte, ok? Não são todos, aliás, não tem regra, não existe um professor, existem N professores com N pensamentos diferentes, né? Mas eu acho que nosso papel é escutar cada um dos professores, entender as necessidades formativas, compreender direito a fundo o contexto de cada um, porque aí a gente vai entender o motivo dele não estar no estágio que a gente quer de consciência. E quando você entende melhor este professor e as causas, a vida, as características de cada um dele, você vai saber melhor quais as atividades formativas você tem que propor para afetá-lo mais.
para incomodá-lo mais, para fazer ele refletir. Depois dessa volta que nós demos, chegamos na questão da escuta. Eu acho muito importante nós, formadores, escutarmos o professor, né? Escutarmos para conhecê-lo melhor, para propormos as nossas atividades formativas de forma a provocá-lo mais, e provocá-lo no sentido de fazê-lo refletir sobre sua prática. Da mesma forma, eu acho que a escuta certa, é importante a escuta do professor para com o aluno, meio que pelo mesmo motivo, né? O professor tem que escutar o aluno para conhecer melhor cada aluno e seu processo de aprendizagem e aí propor atividades em sala de aula que toquem mais o coração do aluno, que envolvam mais os alunos, que seja mais significativo para o aluno, sabe? Então, o que você quis dizer é que essa escuta, na verdade, ela é um processo muito mais complexo e completo do que a gente pode imaginar. Ele não fica dentro da sala, na relação professor-aluno. E não fica também na relação escola-família, professor-família, né? Porque se esse professor não tiver uma oportunidade dele também ser escutado e refletir sobre aquilo que acontece dentro da sala, esse processo não se completa, porque ele não tem essa oportunidade que você falou de pensar nessa escuta também. Uma vez eu estava fazendo um programa na Nova Escola e veio uma pergunta assim: o que eu devo fazer com alunos com os quais eu proponho atividades interessantes e eles não se engajam? A pergunta é: o que é interessante? O que é significativo? Né? Aí você vai falar: ah, não, isso aqui que eu acho, obviamente, é interessante. Uhum. Na minha opinião, interessante é uma classificação que quem pode dar é quem tá é o indivíduo. É o indivíduo que escolhe ou não se envolver com aquilo. Então, o professor fez uma proposta de aula. Aquilo é interessante para o professor, mas para o aluno pode não ser. O formador fez uma proposta de formação, mas para o professor pode não ser também. A ideia de ser interessante não é engajar o aluno, no caso? Uhum. Então, aquilo tem que ser interessante para o aluno e não para nós. Certo? Porque, independente de chamar de interessante ou não, você está propondo algo. É o aluno que vai escolher se engajar ou não. Claro. Então se não for interessante para o aluno, ele não vai se engajar, que é o que interessa. Aliás, não interessa a classificação interessante ou não, o que interessa é o aluno se engajar na atividade. Claro. Pensando na formação, o que interessa é o professor se engajar na atividade. O que eu acho que nós, como professores ou como formadores, não podemos propor atividades que nós achamos interessante, exigirmos que o outro ache interessante e falar que quem não se engajou é vagabundo. Ou porque quem não engajou é cabeça dura. Ou quem não se engajou. Não, o ser interessante é uma das condições do engajamento, tanto de professores como de alunos, seja na formação, seja em sala de aula. Né? Então, essa classificação é do aluno. E como é que nós vamos descobrir o que para aquele indivíduo é interessante, o que para aquele indivíduo é engajador? Escutando esse indivíduo. Então, essa é outra, aliás, acho que é uma dos pilares de importância da escuta. Nós escutamos para conhecer melhor aquele aluno ou aquele professor em formação. Para quê? Para conhecer melhor o seu processo de aprendizagem. Né? E para que a gente proponha atividades que sejam mais adequadas àquele grupo ou de alunos ou de professores. Porque essa escuta não é uma coisa simples. Então, a coisa acontece nos dois pontos. Tanto o professor tem que ser escutado e ele tem que ter um espaço, e esse espaço quem dá é o coordenador, o formador, e para ele chegar na sala dele e completar esse processo de escuta. É mais ou menos isso?
nós temos que fazer a formação da mesma forma que o professor vai ter sua prática. Existe um paralelo entre os dois. Vamos supor que a gente queira fazer uma formação sobre escuta, ok? Não é com o formador ali na frente do tablado falando que você vai fazer uma formação de escuta. Ficar na frente da lousa e ficar ali, ó. Escuta. Segundo o dicionário, blá, blá, blá. Segundo o Rinaldi, blá, 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 blá. Porque a gente tem que colocar esse professor dentro daquele ambiente, daquele contexto de formação para escutar. Ouvir é um ato mecânico, involuntário. Você não escolhe se você ouve, não. Você pode até não estar prestando atenção, mas você está ouvindo. Claro. Escutar é diferente. Escutar é um ato. Porque existem diferentes maneiras de você escutar. Você pode escutar sem dar atenção. Você pode escutar querendo escutar o que você esperava. Você pode escutar com a abertura para aprender algo novo e vir algo de lá que seja diferente do que você estava esperando. Onde eu quero chegar com isso? Eu acho que nós temos que escutar com o coração aberto. Você vai ser, assim, você tem probabilidade e grande probabilidade de aprender coisas e refletir coisas a mais e aprender coisas de alguém que está ali que tem muito mais consciência daquele tema do que você, mesmo que você estude muito aquele tema. Eu acho que formação é isso, na minha visão, né? Conseguir estimular o professor a fazer reflexão e avançar no seu ganho de consciência em diferentes temas, mas se for no ambiente de formação, dos temas que você, formador, escolheu como objetivos para que ele aprenda, né? Halley, super obrigada. Queria te agradecer muito por compartilhar toda essa sua pesquisa, esse seu estudo, esse seu interesse de 2 anos e acho que também essa sua transformação que foi aqui dividida de coração aberto. Obrigada mesmo. Bom, eu agradeço mais uma vez pelo convite. Minha transformação tem uma parcelinha da sua influência também, nas aulas. A gente parece que bobagem, mas sabe uma coisa que, para mim, por exemplo, o online não substitui, Joyce? Aquela troca de ideias entre colegas durante a aula. Aquilo que no passado eu até classificaria como buchicho e como bagunça. Eu, pelo menos, sou uma pessoa que aprendeu muito com a troca, eu só tenho a agradecer a você. Imagina. E para mim é um prazer estar aqui também.